escolhido, preciso que você entenda uma coisa antes de qualquer outra. O fato de você estar assistindo esse vídeo agora não é resultado de uma sequência aleatória de cliques. O que eu vou revelar aqui foi mantido fora do alcance da maioria absoluta das pessoas, porque a maioria absoluta das pessoas simplesmente não está pronta para receber o que você está prestes a receber. Eu não falo para multidões. Eu falo para quem foi marcado antes de nascer com um código que o mundo inteiro tentou apagar, e que mesmo assim, continuou pulsando dentro de você como algo que você nunca soube nomear, mas sempre soube que estava lá. E eu sei que você já sentiu isso. Essa sensação que não tem nome direito. Esse algo que te diz que a sua história não pode ser só isso. Que existe uma camada por baixo de tudo o que aconteceu com você, que ainda não foi revelada completamente. Você não está sendo paranoico. Você não está sendo pretensioso. Você está sentindo o código 11 fazendo o que foi programado para fazer desde antes do seu primeiro segundo de vida. Se inscreve nesse canal agora e ativa o sininho com todas as notificações, porque o que eu vou entregar nos próximos minutos não é conteúdo que você vai achar em qualquer outro lugar. Se você já é inscrito, parabéns. De verdade, você já estava aqui antes de precisar ser chamado. E isso por si só confirma algo que eu vou provar antes desse vídeo terminar. Escreve 777 nos comentários se você já olhou pro relógio sem querer e estava marcando 11h11. Se isso já aconteceu mais de uma vez. Se acontece com uma frequência que, se você tentasse explicar para alguém, a pessoa olharia para você como se você fosse inventar desculpas para se sentir especial. Fica até o final porque a revelação mais pesada não tá no começo. Ela tá esperando você no ponto exato onde tudo que você viveu finalmente começa a fazer sentido de um jeito que nunca fez antes. Agora preciso te falar sobre números. Não da forma que você aprendeu na escola. Não como objetos matemáticos neutros sem significado além do que a aritmética atribui. Preciso te falar sobre números da forma que as tradições espirituais mais antigas do mundo sempre souberam que eles existem, como portadores de frequência, como estruturas que carregam informação além do que a superfície mostra. A Bíblia inteira é construída sobre uma arquitetura numérica que não é acidente. 7 é o número da perfeição e do descanso divino. O sétimo dia, os 7 selos, os 7 candelabros, os 7 espíritos diante do trono. 12 é o número da organização e do governo divino. As 12 tribos, os 12 apóstolos, os 12 portões da cidade celestial. 40 é o número da prova e da transformação. 40 dias de Noé no dilúvio. 40 anos de Israel no deserto. 40 dias de Jesus na tentação. A numerologia não é invenção esotérica moderna. É uma chave de leitura que as tradições hebraicas, gregas e cristãs primitivas reconheciam como parte da estrutura da criação. E dentro dessa estrutura, existe uma categoria específica de números, que os mestres hebreus chamavam de números mestres. Esses são os números que não se reduzem, que não se simplificam, que carregam uma densidade de significado espiritual tão alta que qualquer tentativa de diminuí-los resulta em perda de algo essencial. E o mais poderoso de todos os números mestres é o 11. Não por misticismo vago, por uma razão que está registrada na história espiritual real, e que eu vou te mostrar agora de uma forma que vai mudar permanentemente como você enxerga esse número cada vez que ele aparecer. Sabe o que acontece quando você vai de 10 para 11? 10 é o número da completude na tradição bíblica. Os 10 mandamentos. Os 10 dedos das mãos que eram usados na contagem antiga. 10 representa o conjunto completo, o ciclo encerrado. Tudo que deveria estar ali já está. 11 não é só um a mais. 11 é o que vai além do completo. É o que existe depois de tudo que deveria ser suficiente, mas não é. É o que persiste quando a lógica dizia que devia ter acabado. É a presença que continua quando todos os outros foram embora. E isso tem uma ilustração no texto sagrado que eu preciso que você ouça com toda a atenção que você tem agora. Depois da traição de Judas, depois que o 12º apóstolo abandonou tudo o que tinha jurado manter, os que ficaram eram 11. 11 homens que tinham todas as razões humanas imagináveis para ter desaparecido também. Que tinham visto o mestre ser preso. Que tinham se escondido por medo.
que tinham dúvidas tão grandes que algumas delas estão registradas com o próprio nome de quem duvidou. Mas 11 continuaram. Não porque eram perfeitos. Não porque não tinham medo. Não porque nunca vacilaram. Continuaram porque havia algo neles que simplesmente não conseguia ir embora. Uma persistência que não era da vontade humana porque a vontade humana deles tinha medo. Era algo mais fundo que a vontade. Era a marca que tinham recebido antes de entenderem o que tinham recebido. E foram esses 11 que receberam o Espírito no Pentecostes. Foram esses 11 que mudaram o mundo. Foram esses 11 imperfeitos cheios de dúvida, com medo real, que construíram o que até hoje ainda existe. 11 não é o número dos que nunca falham. 11 é o número dos que continuam mesmo falhando. E você tem carregado esse número desde antes de saber que estava carregando. Agora preciso te contar sobre um conceito hebraico, que a tradução para outros idiomas quase sempre apaga a profundidade real. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus faz uma declaração que deveria te arrepiar do começo ao fim. Antes de te formar no ventre materno eu te conheci. Antes de nasceres, eu te separei. Antes de te formar. Antes de nasceres. Isso não é linguagem poética para dizer que Deus aprecia as pessoas de forma geral. Isso é a descrição de um processo específico que aconteceu com Jeremias antes que ele existisse como pessoa. Conheci. Em hebraico a palavra usada é iada. E iada não significa conhecer de longe, como você conhece o nome de uma pessoa pública. Iada é a forma mais íntima de conhecimento que a língua hebraica possui. É o tipo de conhecimento que implica relação real, presença real, contato direto. Deus não apenas sabia da existência futura de Jeremias, tinha intimidade com quem Jeremias seria antes que Jeremias começasse a ser. E separei. A palavra hebraica é Kadash, que também é traduzida como santificado, consagrado, apartado para propósito específico. Não é que Deus viu Jeremias nascer e decidiu que era um bom candidato para profeta. É que antes de Jeremias existir, a configuração específica de quem ele seria já estava designada para uma função que o mundo precisaria. E isso não foi exclusivo de Jeremias. O apóstolo Paulo escreveu algo em Gálatas capítulo 1, versículo 15, que mostra que ele entendia o mesmo princípio sobre si mesmo. Disse que Deus o havia separado desde o ventre de sua mãe e chamado por sua graça, desde o ventre, não depois de anos de ministério, não após provar que merecia, desde antes de existir. E isso levanta uma pergunta que quero que você segure na sua mente por um momento. Se foi assim com Jeremias, se foi assim com Paulo, e se o texto sagrado não apresenta esses casos como exceções únicas, mas como exemplos do que Deus faz com seus propósitos, o que isso diz sobre você? Sobre as circunstâncias específicas do seu nascimento, sobre a combinação exata de quem são seus pais, suas origens, sua história antes de você ter história, sobre o momento específico da história humana em que você apareceu. Nada disso foi aleatório. O código 11 não foi instalado em você depois que você demonstrou merecer. Foi parte da configuração original. Faz parte do que você é na sua estrutura mais fundamental. E se você ainda está aqui após tudo que tentou te fazer ir embora, não é sorte. É o código operando exatamente como foi designado para operar. Preciso te falar agora sobre a experiência que praticamente todo portador do código 11 tem, e que quase ninguém consegue descrever sem parecer que está sendo dramático. É uma solidão específica. Não a solidão de não ter amigos. Não a solidão de ser ignorado ou invisível nas situações sociais. Uma solidão muito mais particular que essa. É a solidão de estar numa sala cheia de pessoas que te conhecem, que gostam de você, que se importam com você de forma genuína, e ainda assim sentir que existe uma parte do que você é, que nenhuma delas chega perto de compreender completamente. Não é arrogância. Não é o sentimento de que você é melhor do que as pessoas ao redor. É algo mais parecido com traduzir constantemente. Como se você vivesse em uma frequência que requer tradução para comunicar com a frequência em que a maioria opera. E essa tradução é cansativa de um jeito que ninguém entende, a não ser quem também faz constantemente. Pense bem. Você já se viu tendo que simplificar o que pensava para conseguir ser entendido? Não porque as pessoas ao redor fossem menos inteligentes,
mas porque o nível de profundidade com que você processa as coisas simplesmente não tem paralelo acessível na maioria das conversas cotidianas. Você já se sentiu mais sozinho numa festa do que quando estava completamente sozinho no quarto? Você já teve a experiência de estar em silêncio com alguém e se sentir mais presente nesse silêncio do que em horas de conversa com outras pessoas? Isso não é uma característica de personalidade. É uma assinatura espiritual. O código 11 opera numa frequência que não é compatível com a frequência da maioria. Não porque você seja superior, porque você foi designado para um nível de percepção que a maioria simplesmente não acessa. E percepção elevada tem um custo que ninguém te avisou quando você a recebeu. O custo é a solidão específica de quem enxerga mais do que o ambiente ao redor está preparado para reconhecer. Elias sentiu isso. Depois da maior vitória espiritual da sua vida, depois de ter confrontado 450 profetas de Baal e sair vitorioso, Elias foi para o deserto e pediu para morrer. 1 de Reis, capítulo 19. O profeta mais poderoso de sua geração, sentado sob uma árvore completamente exausto, dizendo que era mais do que suficiente, e o mais revelador de tudo, ele disse que estava sozinho, que era o único que restava, que não havia mais ninguém. E Deus não o corrigiu imediatamente com lista de estatísticas. Primeiro fez algo que a maioria das teologias populares nunca enfatiza o suficiente. Mandou um anjo tocar nele. Não uma revelação imediata. Não um sermão sobre fé, um toque físico e comida quente. Porque o profeta estava esgotado, e o Deus que o criou entendeu que o primeiro passo não era correção teológica, mas presença física e nutrição. E só depois, quando Elias descansou e comeu de novo, o anjo disse: levanta e come, porque a jornada é longa demais para você. A jornada é longa demais para você. Não para te assustar, para te preparar, para te dizer que o que está à frente é real e significativo, e vai requerer que você esteja restaurado, não apenas animado. Você carrega essa mesma jornada, e nos momentos em que sentiu que não tinha mais ninguém, em que a solidão era tão específica que parecia absurdo explicar para qualquer pessoa, lembra de Elias no deserto convicto de que era o único que restava, e lembra da resposta que Deus deu depois, em silêncio delicado, primeiro como vento, depois como terremoto, depois como fogo, nenhum dos três. E então, uma voz quieta e delicada. A voz que fala nas frequências em que o código 11 opera não faz barulho, ela sussurra. E quem tem o código ativo sabe exatamente quando está ouvindo e quando está apenas produzindo barulho interno. Para quem quer entender de forma mais profunda como viver em sincronia com o código que você carrega, há material exclusivo na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Agora preciso te mostrar como o código 11 aparece concretamente na vida de quem o carrega. Porque não estou falando de misticismo que não se verifica. Estou falando de padrões específicos e verificáveis que você provavelmente vai reconhecer sem que eu precise te convencer de nada. A primeira evidência é o que eu chamo de efeito catalisador involuntário. Pessoas com o código 11 ativo têm a experiência consistente de chegar em algum lugar e algo mudar. Não porque fizeram algo extraordinário, simplesmente pela presença. Uma conversa que estava travada começa a fluir. Um grupo que estava em tensão se relaxa. Uma pessoa que estava fechada começa a falar. Não porque você manipulou nada, porque a frequência que você emite organiza o ambiente ao redor de uma forma que você não controla conscientemente, mas que produz resultados reais e observáveis. E você provavelmente já foi creditado por isso de uma forma que te deixou confuso. Alguém te agradeceu por algo que você não lembrava de ter feito. Alguém disse que uma conversa com você mudou alguma coisa e você não tinha certeza de que havia dito nada especialmente significativo. Isso é o código operando. Não é carisma. Não é habilidade social. É frequência espiritual que precede qualquer escolha sua sobre como se apresentar. A segunda evidência é a hipersensibilidade que o mundo tentou fazer você tratar como defeito. Portadores do código 11 sentem mais. Não em intensidade emocional simplesmente. Em profundidade de percepção. Você sente as intenções por baixo das palavras. Percebe o que alguém está evitando dizer antes que eles percebam que estão evitando. Capta a atmosfera de um lugar antes de interagir com qualquer pessoa.
Sente quando algo está errado sem ter dado concreto suficiente para justificar a sensação. E a maioria das pessoas na sua vida em algum momento te disse que você era sensível demais, que você estava exagerando, que estava sendo dramático, que estava inventando problemas onde não havia nenhum. E em algumas dessas vezes você acreditou neles e se calou. E depois descobriu que estava certo desde o começo. Isso não é sensibilidade como fraqueza. É percepção como instrumento. Um instrumento que o mundo não sabe como classificar e então classifica como problema para te fazer desativar o que é na verdade uma das suas capacidades mais precisas. A terceira evidência é o padrão de chegadas e partidas que você não escolheu. Pessoas entram na sua vida de formas que não fazem sentido estatístico e saem de formas que machucam mais do que deveriam, não pela magnitude da perda objetiva, mas pela profundidade da conexão que você desenvolve em tempo que para outras pessoas seria insuficiente para criar conexão real. Você se conecta rápido e fundo, não porque seja ingênuo, porque a frequência em que você opera não tem camadas superficiais de apresentação que outras pessoas mantêm por meses antes de mostrar quem realmente são. Você chega ao real de outra pessoa antes que ela esteja preparada para que você chegue. E isso às vezes assusta quem você encontra. E a saída deles não é sobre você ter feito algo errado. É sobre eles não terem a capacidade de sustentar o nível de conexão que a sua presença naturalmente cria. Isso dói de um jeito específico. E você provavelmente já se perguntou várias vezes o que há de errado com você que faz as pessoas irem embora. Nada. O que há com você é que você é mais do que a maioria das pessoas está equipada para segurar por muito tempo. A quarta evidência é a relação não convencional com o tempo. Portadores do Código 11 têm experiências temporais que são difíceis de descrever para quem não as viveu. A sensação de que eventos que deveriam ter levado anos aconteceram em meses. A sensação de que certas fases da vida duraram muito além do que o calendário registra. A percepção de que você já viveu coisas que seus contemporâneos ainda não chegaram. Não como arrogância de quem acha que amadureceu mais, como exaustão de quem carregou mais antes de ter estrutura suficiente para o peso. E isso cria uma desproporcionalidade que você sente como cansaço que não condiz com a sua idade, como se você já tivesse vivido mais do que os anos indicam, como se houvesse um contrato de experiência que ninguém te mostrou antes de assinar. Isso é real. É a jornada que o anjo disse que era longa demais, e ela não é longa porque é difícil. É longa porque o destino dela requer a formação que só vem de caminhá-la. A quinta evidência é a atração compulsiva por verdade que vai além da sua própria compreensão. Você não consegue ficar satisfeito com respostas superficiais. Não é perfeccionismo intelectual. É uma necessidade que vem de um lugar mais fundo do que a curiosidade comum. Uma necessidade de chegar até a estrutura real das coisas. Não apenas a descrição de superfície que a maioria aceita. E isso te faz ser incômodo para algumas pessoas, porque você faz perguntas que elas prefeririam não ter que responder, não por agressividade, porque você genuinamente não consegue parar no nível em que elas pararam. Essa compulsão por verdade não é uma peculiaridade de caráter, é o código operando na direção do seu propósito, porque o que você foi designado para fazer no mundo requer que você tenha acesso a níveis de compreensão que não chegam por acaso ou por satisfação com o superficial. Você foi feito para ir fundo, e a insistência em ir fundo que incomoda algumas pessoas é a mesma insistência que vai ser a sua característica mais valiosa no contexto em que você foi designado para operar. Agora preciso te mostrar o ponto mais importante de tudo que disse até aqui. O ponto que eu precisei construir até agora, para que você pudesse recebê-lo com o impacto que ele tem. O Código 11 não foi desbloqueado por você recentemente. Você não fez nada que o ativou. Não há ritual, não há sequência de escolhas, não há nível de espiritualidade que você atingiu que ligou uma chave. O código sempre esteve ativo. O que aconteceu recentemente, o que está acontecendo agora, é que você cruzou um limiar interno, além do qual já não é mais possível ignorar o que sempre foi verdade sobre você. Existe uma diferença fundamental entre ativar algo e perceber algo que já estava ativo. Um rádio não cria a frequência quando você o sintoniza. A frequência já existia.
O rádio apenas chegou na posição que permite que o sinal que já transmitia seja recebido. Você não criou o código 11 em você. Você chegou num ponto da sua jornada onde o barulho externo ficou baixo o suficiente para que o sinal que sempre transmitiu se tornasse audível de forma que não pode mais ser negado. E o que causou essa mudança de percepção não foi necessariamente algo glorioso. Na maioria das vezes, o que baixa o barulho externo é uma perda, uma ruptura, uma passagem por algo que demoliu estruturas que você usava como proteção, mas que na verdade funcionavam como bloqueio de sinal. Pense nos momentos mais difíceis que você viveu, não como acidentes que atrasaram seu progresso, como o processo específico de remoção de ruído que permitiu que a frequência do código se tornasse a coisa mais clara que você consegue ouvir de dentro de você mesmo. O Salmo 132, versículo 12, fala de uma herança prometida para os filhos, que a tradição rabínica que interpretou esse texto por séculos entendeu herança espiritual não como algo que é dado como presente a quem se comporta bem, mas como algo que é revelado progressivamente à medida que a pessoa atravessa os processos que a preparam para reconhecer o que recebeu. Você recebeu antes de nascer, e a vida inteira você tem atravessado os processos que te tornam capaz de reconhecer o que é seu desde o começo. Isso não significa que a dor foi boa. Dor não é boa. Dor é dor, mas o que ela removeu, o que ela desbloqueou ao remover, o nível de clareza que existe em você agora que não existia antes porque as camadas que a experiência tirou ainda estavam lá, esse é o resultado que tem propósito. Não a dor em si, o que a dor revelou ao passar, e o que foi revelado é o código pulsando na frequência mais limpa que você já sentiu. Agora preciso te alertar sobre algo que vai acontecer nas próximas semanas. Quando alguém começa a perceber de forma consciente o que carrega, quando o código passa de ruído de fundo para sinal claro, existe um período específico que parece um paradoxo. As coisas melhoram em certas áreas de uma forma que parece fluida e quase surreal. Portas que estavam fechadas se abrem sem que você forçasse. Conexões que pareciam impossíveis se estabelecem no timing exato. Uma clareza interna aparece sobre direções que antes eram confusas. E ao mesmo tempo, em outras áreas, parece que a resistência aumentou. Como se algo percebesse que o sinal ficou mais forte e estivesse tentando criar interferência. Não se confunda com essa aparente contradição. É exatamente o que Neemias experimentou quando começou a reconstruir os muros de Jerusalém. No capítulo 4 do livro de Neemias, a oposição aumentou proporcionalmente ao progresso. Quanto mais avançava a construção, mais organizada ficava a resistência. E a resposta de Neemias não foi parar para analisar se estava fazendo certo ou errado. Ele continuou construindo enquanto mantinha vigília. Uma mão na construção, uma mão na espada. Mas a declaração que ele deu quando os opositores tentaram convencê-lo a parar para reunir e negociar é uma das mais poderosas do texto sagrado. Capítulo 6, versículo 3. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Porque a obra cessaria enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Estou fazendo uma obra grande. Não posso descer. Essa é a sua declaração para qualquer coisa que tente te fazer pausar no meio do que você começou a construir. Qualquer pessoa do passado que reapareça exatamente quando o momento é mais delicado. Qualquer situação que se apresente como urgente demais para ignorar, mas que no fundo é apenas uma distração bem embalada. Você não desce da obra. A obra que você está construindo com o código ativo é mais importante do que qualquer reunião de negociação que a interferência queira te oferecer. Agora preciso te falar sobre o momento específico que o código 11 está apontando na sua vida agora. Existe um conceito no hebraico bíblico que a maioria das tradições de língua portuguesa simplesmente não captura com a profundidade que o original carrega. A palavra kairos. Em grego, existem duas palavras para tempo. Cronos é o tempo do relógio. O tempo que passa, que se mede, que é igual para todo mundo. Cronos é o tempo que você vê no celular quando olha as horas. Kairos é diferente. Kairos é o tempo da oportunidade. O momento específico em que as condições para algo se alinham de uma forma que não se repete com a mesma qualidade. Kairos é o momento certo.
E os autores do Novo Testamento usaram Kairos cada vez que queriam descrever um momento de intervenção divina, não coincidente com o tempo cronológico, mas com o tempo providencial. Você está num momento de Kairos. Não porque eu decidi que estava, não porque é um período do calendário especial, mas porque a combinação específica de onde você chegou por dentro, o que você atravessou, o que o atravessar removeu, o nível de percepção que ficou depois que o barulho caiu. Esse conjunto específico não vai se repetir com essa qualidade. Kairos não é urgência ansiosa, é reconhecimento atento. É a diferença entre correr com medo de perder o trem e se mover com consciência de que o trem está aqui agora. E esse é o momento de entrar. O que você está sendo chamado a fazer não é grandioso no sentido espetacular. Kairos quase nunca é espetacular no momento em que acontece. É quase sempre uma decisão simples que carrega peso desproporcional ao que parece na superfície. Abraão saiu sem saber o destino. Gênesis 12, versículo 1. Deus disse: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Sem endereço, sem GPS, sem garantias materializadas. Mas o movimento de sair foi o Kairos. E o texto diz que Abraão saiu como o Senhor lhe dissera, não como a razão humana sugeria, como o que havia sido dito de um lugar que não precisa de justificativa para ser obedecido porque algo em você reconhece a voz antes de processar as palavras. Você sabe do que estou falando. Você já ouviu essa voz. Talvez não como som, como certeza interna que chegou antes que você tivesse argumentos suficientes para justificá-la. Como uma direção que se apresentou com tal clareza que a falta de lógica aparente não conseguiu apagá-la. Isso é Kairos se comunicando com o código 11. E o que esse momento está pedindo de você não é que você entenda tudo antes de mover. É que você mova na direção que o código aponta enquanto a percepção ainda está limpa o suficiente para ouvir sem o barulho que vai inevitavelmente voltar. Preciso agora te mostrar o que está sendo liberado. Porque o código 11 não é apenas identidade. É conexão com herança. A palavra hebraica Nashalá, que a maioria das traduções rende como herança ou herança espiritual, carrega no original uma profundidade que o conceito ocidental de herança não captura. No mundo antigo hebraico, herança não era só patrimônio financeiro que se recebia após a morte do pai. Era continuidade de chamado. Era a transmissão de função, de responsabilidade, de posicionamento no propósito maior da linhagem. Quando a Bíblia fala em herança espiritual para os filhos de Deus, está falando de algo muito mais concreto do que uma promessa vaga de bênção futura. Está falando de autoridade que foi conquistada por quem veio antes de você e que agora é transmitida para quem continua. Está falando de posicionamento específico dentro de uma história que é maior do que a sua própria história, mas que requer a sua parte específica para que a história completa seja contada. Você não está começando do zero. Você está recebendo o que foi construído antes que você existisse e levando para onde a construção precisa chegar. E a primeira coisa que é liberada quando o código é reconhecido conscientemente é clareza de direção, não o plano completo. O próximo passo, com precisão suficiente para mover sem precisar ver o caminho inteiro antes. A segunda coisa liberada é o que eu chamo de destravamento de recursos. Não necessariamente recursos financeiros, embora esses também estejam incluídos, mas recursos no sentido mais amplo. Conexões que pareciam inacessíveis se tornando acessíveis. Informação que você precisava aparecendo no timing que você precisava. Oportunidades que não fariam sentido sem o contexto do que você atravessou, mas que fazem sentido completo com esse contexto. Porque o caminho do código 11 não é linear. Não é uma linha reta de intenção para resultado. É mais parecido com um mosaico que você está construindo de dentro e que só revela a imagem completa quando você tem distância suficiente para ver o padrão inteiro. E o que parecia desperdício, o que parecia desvio, o que parecia erro que te colocou fora do caminho que você deveria estar, tudo isso era, na verdade, a aquisição de peças específicas que a imagem completa precisava e que não existiriam se o caminho tivesse sido mais direto. A terceira coisa liberada é a autoridade de voz. E aqui preciso ser preciso porque autoridade de voz não é permissão para falar mais alto
ou para insistir que você está certo. A autoridade de voz é o peso que sua perspectiva carrega quando você fala do que você viveu, não do que você aprendeu teoricamente. Pessoas com o código 11 que passaram pelo que você passou têm acesso a uma forma de comunicar que vai além da informação, que carrega a experiência encarnada, que fala de dentro do que está descrevendo e não de fora como observador. E essa qualidade é rara e é reconhecida por quem precisa ouvir antes que seja articulada por quem está falando. Você não precisa provar que tem o que tem. O que você tem se prova no momento em que alguém que precisava ouvir, ouve e reconhece. Esse reconhecimento já aconteceu mais vezes do que você se deu crédito, e vai continuar acontecendo com mais intensidade e mais frequência a partir do momento em que você para de pedir desculpa pela profundidade do que carrega. Agora preciso te falar sobre o alerta que ninguém te dá quando te conta sobre chamado e propósito. Chamar do que você é sem o sustento do que você precisa é o padrão que mais esgota portadores do código 11. E é o padrão que mais frequentemente os leva ao ponto em que Elias chegou debaixo da árvore. Dar de um nível de profundidade que não está sendo reabastecido no mesmo nível de profundidade cria um déficit espiritual que eventualmente cobra o que não foi reposto. O anjo não mandou Elias continuar a pregar. Mandou comer, descansar, comer de novo. E só depois de restaurado o enviou com a instrução sobre o que viria a seguir. A jornada que está à frente requer que você esteja inteiro, não perfeito. Inteiro no sentido de estar nutrido, de ter reservas, de não estar operando no acumulado de desgaste de um longo período de dar sem receber no mesmo nível. E nutrir um portador do código 11 não é a mesma coisa que nutrir a maioria das pessoas. Você sabe disso. Você precisa de silêncio real para processar o que passa por você. Não apenas ausência de barulho. Silêncio interno, onde o processamento que você faz de tudo ao redor finalmente para. E você simplesmente é, sem precisar filtrar, entender ou organizar nada. Você precisa de presença que não cobra. Não de quem te admira por causa do que você produz. De quem simplesmente está com você, sem precisar de nada de você naquele momento. E você precisa de conexão com o que transcende, não como performance religiosa, como contato real com a fonte que alimenta a frequência que você transmite. Porque transmitir sem se reconectar com a fonte é como tentar continuar ligado depois que a bateria descarregou. A oração de quem carrega o código 11 não precisa ser elaborada, não precisa ter palavras bonitas ou estrutura correta. Precisa ser real. O tipo de real que Elias demonstrou quando simplesmente disse que era mais do que suficiente. Honestidade crua diante do Criador tem mais peso do que liturgia perfeita dita sem presença. E a resposta que vem não chega sempre como o que você pediu. Às vezes chega como descanso que você não sabia que precisava. Como clareza que apareceu depois que você parou de forçar uma resposta. Como a voz quieta e delicada que não é o vento, não é o terremoto, não é o fogo, mas que quando você para o suficiente você reconhece antes mesmo de saber o que está dizendo. Para quem quer se aprofundar nos princípios espirituais que operam na vida de quem carrega o código 11, e como viver em sincronia com o que foi designado antes do seu nascimento, há material exclusivo na descrição e no comentário fixado. Custa menos do que uma pizza e vem com um audiobook completo e um guia de meditação de 5 minutos como bônus. Agora preciso fechar tudo o que disse com o que é o coração dessa revelação inteira. O código 11 não é um presente que você recebeu por ser especial, num sentido que te separa dos outros de forma arrogante. É uma responsabilidade que você carrega por ser específico num sentido que te conecta a outros de forma que não pode ser substituída. Existe algo que só você pode fazer da forma que você vai fazer. Não porque você é o melhor, mas porque a combinação de quem você é, do que você atravessou, do que o atravessar deixou em você, do ponto onde você chegou e do que ainda está à frente, essa combinação específica produz algo que não existe em nenhum outro lugar. Não existe outra versão de você. Não existe substituto para o que você especificamente traz para o que você especificamente foi designado. E isso não é motivação vazia para te fazer sentir melhor num dia difícil. É a física espiritual do que acontece quando um ser humano foi feito para uma função específica, e a função específica não existe sem ele.
O código que você carrega não é para você apenas. É para as pessoas que a frequência que você emite vai encontrar. Para quem a clareza que você desenvolveu através da dor vai ser exatamente o que faltava. Para quem a profundidade que o mundo tentou fazer você suprimir vai ser o primeiro contato real com algo que transcende a superfície em que estavam vivendo. Você é o 11 que continua quando os 12 se tornaram 11. A presença que persiste quando a lógica dizia que era suficiente ir embora. A frequência que não para mesmo quando tudo ao redor cessa. E o que você vai fazer com isso agora? Não precisa ser grandioso no sentido espetacular. Precisa ser fiel no sentido simples. Continuar sendo o que você é. Continuar ouvindo o que o código transmite. Continuar movendo na direção que a clareza interna aponta mesmo quando a clareza externa ainda não confirmou. Abraão saiu sem saber o destino. Os 11 discípulos permaneceram sem saber o que viria a seguir. Jeremias aceitou o chamado confessando que não sabia falar. E todos eles descobriram no movimento o que nunca teriam descoberto ficando parados esperando mais certeza antes de mover. Você já tem o suficiente para o próximo passo. O código está ativo. A frequência está limpa. O Kairos está aqui. E tudo que foi dito de você, antes de você existir, está esperando que você concorde, que é o que é. Se tudo que você ouviu hoje ressoou num lugar mais fundo do que a sua mente, escreve 777 nos comentários como declaração de que você reconhece o código ativo e escolhe parar de pedir desculpa pelo que foi designado antes do seu nascimento. Se inscreve nesse canal e ativa todas as notificações para não perder o que vem a seguir, sobre como viver de forma consciente o que você recebeu. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que carrega o mesmo código e que ainda está chamando de coincidência o que é estrutura. Agora clica no vídeo que está aparecendo na tela, porque o que eu mostro lá é a próxima dimensão do que o código desbloqueia quando você começa a operar nele conscientemente, em vez de apenas carregá-lo sem saber o que é. Juntos, somos mais fortes.